reconhecidas, tudo bem? Mais um episódio, estamos por cá. Eu sou Samela. E eu sou a Keila, nós estamos hoje aqui com a Natália, nutricionista, com o tema do vazio ao... A cura. Então, a Natália, ela é nutricionista, mentora de mulheres, né? Com um livro lançado e muitas outras coisas que ela mesma vai falar. Então, Natália, se apresenta pra gente. Bom, primeiramente, meninas, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. E assim, como vocês já me apresentaram, eu me chamo Natália Dantas, eu sou nutricionista, mentora de mulheres e também terapeuta nutricional. Então, o meu testemunho é baseado, né, o meu método, ele é tudo que eu já passei. Hoje eu trato outras mulheres, né, que enfrentam a obesidade, que enfrentam a compulsão alimentar, né, e vivem num estado de vazio, né, e vivem num estado de uma mulher automática. E elas querem ir para um estado de uma mulher mais consciente. Então, hoje eu encontrei o meu propósito dentro da nutrição e também dentro do meu testemunho. Uau, que linda! Então, isso é muito forte, Natália. Em Romanos 8 fala que sabemos que Deus age de acordo com o que de fato ele tem para as nossas vidas, né? E ele fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Em Jeremias, antes que te formasse no ventre, ele já nos Sim, conhecia. E sim. aí nós acreditamos muito que por ele já nos conhecer, ele transforma as nossas feridas em propósito. E eu carrego comigo uma frase que me impacta muito, é que uma ferida aberta e ela fechada se torna um ministério aberto. Exatamente. E eu quero que você conte pra gente como foi que você se encontrou nesse lado de ser mentora de mulheres, nessa situação de você mentorear mulheres para essa vida abundante. Sim. Eu sempre fui uma criança gordinha, que tive problemas com comida, desde criança mesmo, né? E eu sempre enfrentei muito essa luta contra a balança, né? E teve um período que eu comecei a dar uma de modelo, aí tirei fotos e tudo mais, aí foi que começou a minha compulsão alimentar e bulimia nervosa, né? Eu tive 2 transtornos alimentares. E aí, quando eu entrei na faculdade, veio aflorando isso. Só que eu sempre atendi como nutricionista tradicional. Só que eu tinha sabe algo que queima, assim, pela nutrição mais comportamental? E aí eu fiz o meu primeiro curso de terapeuta nutricional. E aí foi um leque, assim, eu lembro que na primeira aula, meu Deus, eu chorava de emoção, porque eu finalmente tinha encontrado o que realmente, né, fazia sentido para mim. E aí eu passei um período realmente me tratando e tudo mais, emagreci 30 quilos, me curei da compulsão alimentar. Só que nesse mesmo ano, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 11 anos, Nossa. né? E um relacionamento extremamente de pura dependência emocional e também tóxico, né? Então, realmente eu não me via, era como realmente eu estivesse numa bolha, né? E logo depois eu entrei naquela fase de vou aproveitar a vida, né? E nessa fase eu fui muito ferida emocionalmente, relacionamentos, enfim. E aí Deus foi me tratando, Deus foi me chamando para perto. Conheci Jesus, assim, eu não conhecia nada mesmo, não sabia nem que existia Espírito Santo, para vocês terem noção. Eu não conseguia, não sabia nem ler a Bíblia. Então, vindo da base católica, né, não tinha muito essa conexão com a católica. Mas aí eu conheci Jesus e aí que ele foi me mostrando, né? Ele foi realmente me tirando. Como que o Senhor me mostrou que eu era, tipo, o meu chamado era para ser mentora de mulheres. Ele não queria só na nutrição, ele queria algo a mais, né? Então eu atendia lá, vendia os meus programas nutricionais. E teve um período que eu tava assim, minha agenda cheia, né? Toda nutricionista quando se forma que é a agenda cheia, lotada. E eu tava nessa fase. Só que eu tava muito cansada, tava muito sobrecarregada, não tava fazendo sentido para mim, né? Eu não estava feliz naquele ambiente. E aí eu tava vendendo muito programa nutricional, vai, sabe? Eu pensei assim, minha vida financeira destravou, é agora. Só que aí eu comecei a entrar no deserto financeiro. E aí algo que eu vendia muito fácil, eu comecei a não vender mais, que eram os programas nutricionais. E eu comecei mais ou menos passei uns 4 meses nesse deserto, assim, financeiro. E aí foi nesse deserto que eu entendi que o Senhor, ele queria mais de mim. Ele não queria só a nutrição tradicional, a nutrição comportamental. Ele queria que o que ele me tratou, o que ele derramou sobre a minha vida, ele queria que eu derramasse na vida de outras mulheres. E foi aí que ele me deu o movimento Esculpidas, né? Que é o que eu tenho hoje, que é a mentoria Esculpidas, que é um movimento de mulheres, né? Que buscam aí sair desse vazio mesmo e ir para a cura. Então foi assim que o Senhor me mostrou o meu propósito com Uau. mulheres.
Uau, Natália, muito bom, né? E é isso, né? Quando a gente realmente entende a nossa identidade, né, em Cristo, a gente para de olhar apenas para a aparência, para aquilo que o mundo dita como, né, um perfil de beleza. E na Bíblia a gente vai ver, em Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui, né, você encontra força em Deus para vencer todos os obstáculos. Segundo Timóteo 1:7, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, Natália, como lidar com a compulsão alimentar dentro da área da nutrição? Pronto. É o que acontece. Muitas pessoas colocam a nutrição numa caixinha. Como fosse o quê? É só ter força de vontade, é só ter disciplina. E é o que eu acredito muito que aconteceu comigo, foi uma grande virada de chave, é o quê? Muitas pessoas, a maioria das pessoas sabem o que precisa ser feito. Mas a grande questão é, por que que você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz? Eis a pergunta, né? Uhum. E aí, o que que também a Bíblia nos ensina, né? É um princípio de Deus, né? É um ensinamento de Deus que a nossa criação, realmente, o nosso completo é o quê? Espírito, alma, né, e Pô, corpo. Então, o que acontece? Você trata só o físico, dizendo assim, ah, é só fechar a boca, é só ter força de vontade. Aí coloca ali uma rotina de exercício que você não aguenta nem uma semana e você não consegue se manter. Então, você vive num ciclo de começar, não conseguir manter, aí chuta o balde, vem o sentimento de frustração. E isso acarreta em vários aspectos da sua vida, né? No exercício, na alimentação, projetos de vida, né? Você fica realmente procrastinando naquele ciclo de recomeço. Eu tenho uma frase que diz assim: você não nasceu para viver recomeçando. E aí, quando nós ó, desconstruímos esse só precisa ter força de vontade, é só fechar a boca e olhamos para o lado de que precisa ter o espírito, né, que eu chamo de raiz curada, que é trabalhar a identidade, né, que é realmente saber quem você é, né? Eu costumo dizer o quê? Se eu olho pra você e dizer assim, você tem um cabelo preto. Você vai dizer assim, não, eu tenho um cabelo louro, porque você tá vendo que tem um cabelo louro, né? E é a mesma coisa com a identidade. Você sabe que aquela dieta que aquela blogueira faz não faz sentido pra você. Então, por que que você sabe o que funciona pra você, você vai lá e faz? Né? O autoconhecimento não é entender tudo, é sobre entender sobre você, você. né? E aí, muitas pessoas que a gente fala nessa parte mais da alma, que eu chamo da parte das emoções, né? E eu chamo de reeducação comportamental. Então, muitas pessoas falam o quê? Vocês já devem ter escutado. Ah, você precisa fazer uma reeducação alimentar, né? Mas eu considero que, na verdade, você precisa fazer uma reeducação comportamental, né? Você precisa entender os seus gatilhos, entender o que te leva para a comida. O que que você está procurando na comida? É descontar a sua ansiedade? Descontar a sua tristeza? Né? Quais são os gatilhos que te levam a procurar a comida? E aí, ressignificar, entrar num processo de ressignificação. Aí, só assim você vai para a terceira fase, que é a parte do corpo, que é o enraizamento de novos hábitos. Que aí, realmente, você vai encontrar a rotina perfeita para você, né? A rotina de sono, a rotina de alimentação, né? Eu gosto muito dos perfis de comportamento para você entender qual é o melhor tipo de alimentação, né? Por exemplo, tem um perfil de comportamento que ele é mais dinâmico, ele gosta mais de metas, sabe? O meu perfil, eu gosto de metas, sabe? De algo dinâmico. Muito provavelmente você deve ser assim, algo Sou dinâmico, assim, não, dominante e influente. exatamente, não dá certo o passo a passo, aquela rotina muito, né? Só que tem perfis de comportamento que precisam de rotina, que precisam de um passo a passo, senão a pessoa vai são mais metódicos, né? Então, você entender sobre você, nossa, isso é incrível. E Deus fala muito sobre isso, sobre a nossa individualidade, né? Sobre ele Você se realmente, aceitar, né? Entender que o seu padrão de corpo é de um jeito. Que sim, não adianta, tipo assim, eu sempre fui aquele corpo mais cheio. Então não adianta eu passar a vida inteira sem me alimentar, sem comer, que eu nunca vou chegar Aquele corpo slim, àquele né? corpo slim. E é você se amar do jeito que você é, né? exatamente. É isso mesmo. E eu acredito, assim, acredito, a Bíblia fala, né? E eu acredito, assim, fielmente nisso, e isso me dá um conforto tão grande, né? Que tem uma passagem da Bíblia que diz que Deus, ele tem o nosso nome escrito na palma da Palma da mão. mão. É E, lindo. poxa, quanto cuidado, né? E quando o Senhor ele diz assim, aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que a primeira coisa que ele fala para ela é o quê? Minha filha, você é minha filha. Ele não chama ela de qualquer outra coisa, ele chama ela de minha filha, né? Então, o Senhor, ele te chama de minha filha. Você é filha herdeira dele.
E quando a gente entende que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? E a forma de você beber água, a forma de você fazer exercício, a forma de você se alimentar, Agrada a Deus, né? exatamente, você está honrando a sua vida, você está honrando a Deus, né? E quando a gente fala assim, ah, é preciso se amar, mas não é que você vai deixar de se cuidar, não é que você vai entrar naquele se aceitar tóxico, né? Que as pessoas sempre falam. Mas é você olhar para dentro com mais amor, olhar para você. Como é que cuida de algo que você não gosta, né? Para você realmente entender que você é a obra de Deus. Ele te fez exatamente, olha, ele pensou em tudo, né? No ventre da sua mãe, ele já sabia de tudo seu. Então, o seu olho, o formato do seu olho, a cor do seu cabelo, o formato do seu corpo, o formato da sua boca, a sua personalidade, se você é mais falante, se você é mais calado, tudo foi obra de Deus. Então, quando você rejeita a si, você está deixando de honrar a sua vida que Deus te deu, né? Você está deixando de honrar a Deus também. E existe aquele louvor, Ovelhinha, da Isadora, Uhum. né? E ela fala exatamente isso. Ele fez você exatamente como ele quis. Então, quando eu escutei esse louvor e eu vi essa particularidade, parece que assim, a venda caiu dos meus olhos, sabe? Eu disse assim, meu Deus, tu sonhou comigo. Então até o meu nariz, que às vezes eu não gosto, tu fez, sabe? Sim. Então, tipo assim, é algo que, tipo, eu parei e disse assim, meu Deus, tu sonhou comigo. Então, me perdoa por todas as vezes que eu me automutilei, seja psicologicamente, né? Seja fisicamente, enquanto das vezes a gente, quando leva pro lado da comida, né? Engole nossos sentimentos, tá ali e tal. Exatamente. Então, e eu comecei a pedir até perdão a Deus. Eu digo, Deus, me perdoa por todas as vezes que eu não te honrei nesse aspecto da minha vida. E aí eu também quero te perguntar sobre esse lado da fé, né? Como é Uhum. que a fé, ela pode ser um auxílio para as mulheres hoje, na tua visão, que sofrem até em silêncio em relação a isso. Sim. Porque muitas das vezes nós não queremos contar para amiga ou para alguém. Às vezes tem aquela dor que a gente não. Deixa eu guardar aqui na caixinha, porque dói tanto eu expor, que aí vem a vergonha, a culpa, o medo, a ansiedade, né? Ver o que os outros vão falar, vão pensar. Então, como é que tu vê a fé como ferramenta de cura nesse processo? Pronto. 2 pontos. Primeiro, nas minhas mentorias, eu faço propósitos, né. Uma das coisas que mais mudaram a minha vida é propósitos, né. Propósitos, assim, de oração, de abdicação e de leitura da palavra. Por quê? Você vai construindo intimidade com Deus, né. Você vai construindo e você vai conseguindo enxergar quem você é. Então, a construção de propósito, você vai, entendendo, sim, o que é que funciona para mim, qual é a vontade de Deus, você vai entendendo o seu propósito. E aí, uma coisa que eu acredito muito hoje é o quê? Linkando com aquele que eu falei no começo de, não é questão de força de vontade, não é questão de disciplina. Sim, a força de vontade ela é muito importante. Sim, a disciplina é, assim, tem que ter, ela é base de tudo. Mas existe algo antes disso, que as pessoas dizem o quê? Ah, é só ter força de vontade, mas esquece da parte espiritual. Então, muitas pessoas hoje enfrentam compulsão alimentar, transtornos alimentares, anorexia, eu trabalhei um tempo com anorexia, e viam pessoas, assim, algo obsessivo, né. Hoje eu entendo o quanto aquilo é espiritual. E ansiedade, depressão, então precisam de uma quebra no mundo espiritual. Muitas vezes não é questão de força de vontade, é questão de quebrar no mundo espiritual, né. Então eu consegui entender que essa parte quando a gente quebra no mundo espiritual também, porque você ser refém da comida, você está sendo refém. Muitas pessoas acham que para construir uma rotina você vai ficar preso. Mas na verdade é o contrário, você tem liberdade na sua rotina, é prazeroso você acordar todos os dias e saber que você vai cumprir uma rotina que você gosta, que não precisa ser como todo mundo faz. E outra coisa, sobre a fé, linka muito com o ambiente. Eu nada, assim, nada me fez mudar tanto como o ambiente. Eu acredito muito no poder do ambiente, né, de Hum. você estar com pessoas que te edificam, sabe, que estão ali no mesmo na mesma frequência que você. Então, quando eu conheci Jesus, eu ele me fez mudar totalmente de ambiente. Aí é que entra, você muitas vezes ele te deixa muito sozinha. E Sim. aí você diz assim: "Meu Deus, estou sozinha. E agora?". Mas é justamente nessa fase que você vai E construir para mudança intimidade. de nível, né?
E às vezes também a gente vê que nem tudo é espiritual, também nem tudo é força de vontade. Às vezes é Exatamente. saúde mesmo. Tipo Exatamente. assim, nós mulheres, né, que temos o problema de hormônios e tudo mais, como é importante a gente fazer essa busca, né? De ver se tem ali alguma deficiência de vitamina, se tem alguma coisa ali que está precisando se ajustar, que às vezes não é falta de vontade, às vezes não é preguiça, é só falta de uma vitamina que está, Exatamente. né? E As 3 engordar também, áreas. às vezes a gente vê muito pessoas que engordam e nem sempre tem uma compulsão alimentar. Então, o que está por trás ali do espiritual, mas também da saúde, né? Exatamente. Então, Natália, para quem está preso nesse ciclo de compulsão, o que você diria para essas pessoas? Como elas existe um caminho para que elas possam sair dessa Uhum. compulsão? Existe um caminho que eu não vou dizer que ele é fácil, mas eu vou dizer que é possível. E eu quero dizer pra você que é como você olhasse pra mim e eu dissesse assim, ó, eu sou a sua eu do futuro. E que realmente existe esse outro lado, né. Muitas vezes nós estamos presas nesse ciclo de compulsão alimentar, de ansiedade, de angústia, de depressão, e nós não vemos saída, né. Só que existe o outro lado. E para você sair desse ciclo é o quê? O que eu costumo dizer, aquilo, você está ali começando algo, não conseguindo manter, e aí chuta o balde, vem o sentimento de culpa. Então, para você sair desse ciclo, é o quê? Você vai começar algo, só que dessa vez você vai começar algo que faça sentido para você. E porções, né? Que é isso Pequenas. exatamente, que é isso que eu trabalho na minha mentoria individual. Justamente, você sai desse ciclo. Então, antes você ia só no automático. Lembra que eu falei da mulher que vive no automático, a mulher que vive consciente. Então, em vez de você estar aqui no automático, faz, eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que calma, o que que funciona para você? Você precisa se tornar uma mulher consciente. Então, o que é que funciona para você? Qual a rotina ideal para você? Qual o melhor tipo de exercício? Né, porque É muitas verdade. pessoas a Te dá musculação é prazer. incrível, eu amo, mas assim, de repente, talvez nesse momento, se você vive com obesidade, sedentarismo, talvez não seja melhor, né, vai para um funcional, né, na praia, né, vai procurar uma mudança, vai procurar outras mulheres que fazem exercício, uma comunidade, um ambiente diferente que te incentive, sabe. Eu, por exemplo, eu já fui muito ratinho de academia, né, e assim, musculação nunca foi meu forte, Uhum. mas esporte, gente, um beach tênis Pronto. era um negócio, assim, Pronto. que era eu me saciava, me realizava. Mas a Tinha gente sabe, prazer, né né? isso, mas a gente sabe que a musculação também é importante também, né, Sim, por conta da queima calórica, mas é muito importante o que você tá falando, realmente de sim, cada Se pessoa é reconhecer. única. Totalmente. O meu exatamente. PG, ele é muito isso. Todas as minhas do meu PG, elas são muito de academia. Só que Uhum. para mim não funciona isso. Para mim é meu esportezinho lá na academia do meu prédio, no intervalo entre uma atividade ou outra que eu preciso fazer, das minhas rotinas diárias, e tá tudo certo. Eu não posto. Aparentemente parece que eu não estou fazendo nada, mas não é para mostrar para o outro, é para você, é para sua saúde, é fazer aquilo que realmente faz sentido. E é Exatamente. muito bom você falar isso, porque quem vai assim: "Ah, vou entrar para um programa nutricional, vou ter que ir para academia". Ai, E que às vezes saco. mas tem a academia do seu prédio, ou então tem conhece um professor que pode dar um personal lá, uma aula de Muay Isso, Thai, que eu também Sim, amo fazer Muay Thai, no meu prédio. também. Assim, tem que fazer sentido. sim, E você reconhecer isso nas suas pacientes, né, perguntar ali para elas o que que elas gostam e tudo mais, traz uma confiança muito grande, né. sim. Sim. Eu, quando comecei no meu processo de enfrentar a obesidade para emagrecer 30 quilos, não pensem que eu comecei fazendo todos os dias academia, né? Não foi nada assim. Eu fiz diferente. Lembra do ciclo? Você precisa fazer diferente. Você precisa. Ah, eu Ter vivo no consciência. radicalismo. Não. Não é. Não funciona assim. Você não vai conseguir manter a longo prazo. E aí você vai viver nesse ciclo de frustração que você vive hoje. Então, quando eu comecei e eu perdi 30 quilos, como foi que eu fiz isso? Eu simplesmente, me comprometi. Eu disse assim: Sem pressa, né. "Todos os dias, de segunda a sexta, eu vou fazer 15 minutos de exercício dentro do meu quarto no YouTube". Então Nossa. aí outra crença: "Ah, mas precisa pagar academia, precisa". 20 minutos de caminhada no seu condomínio, 20 minutos no YouTube, gente, 15 minutos. E aí foi aí que eu fui começando. Aí eu fui emagreci meus primeiros 5 quilos. Aí depois entrei na academia. Aí depois eu tomei muito gosto pelo crossfit. Pronto, virei crossfiteira. Foi aí que eu realmente emagreci mesmo, assim, fiquei com músculo e eu fui ganhando, né. No Aí saí do crossfit e hoje eu encontrei, assim, realmente algo que faz sentido pra mim, que é a musculação.
e a corrida. Então foi lá na corrida que Jesus me encontrou. Por quê? Eu não Hum. tinha, forças, e era do mundo, né, assim, eu queria aproveitar a vida, comecei a namorar muito cedo, com 16 anos, então eu passei 11 anos com uma pessoa, então eu queria aproveitar a vida, o que eu achava que era aproveitar a vida, Sim, né, tem que a não gente tem tem esse nada de engano, aproveitar a né. vida, não tem nada. E aí quando eu estava nesse processo, né, que Jesus ele estava me resgatando mesmo, eu não tinha forças para dizer não para saídas às sextas-feiras. Eu passei um ano, nesse um ano eu passei, assim, o final de semana sem um final de semana em casa, eu não passei. Eu não conseguia passar, era insuportável a minha própria presença. E aí, como foi que eu consegui vencer os finais de semana? Justamente que eu conheci a corrida. Porque o que acontecia? Eu queria sexta-feira dormir cedo, porque sábado de manhã tinha treino. E aí eu fui começando a sair. Era tipo assim, eu acordando 4h30 e o meu processo só de solitude começou daí também, né. Eu acordando 4h30 para ir correr e meus amigos voltando da farra. Hum, Então, tipo assim, foi muito difícil, sabe, só que foi lá que Deus começou a me resgatar, porque eu lembro que eu ia muito pra corrida e logo depois eu ia pra praia, sozinha. E aí eu ficava: "Nossa, é tô isso me que é sentindo aproveitar a bem, né? vida. É isso que o Senhor quer pra mim, não é aquela vida vazia, né, cheia esbarrando com pessoas aleatórias de que só te enxergam como um objeto", Sim. né. E eu tinha muito essa dor de ter relacionamentos que eram vazios, né, eram pessoas realmente vazias, que me enxergavam como um Porque não objeto. era o seu varão É, era varão, ele é especial. vem aí, E a Bíblia fala aguarde. e a Bíblia fala que, por exemplo, nós somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos num corpo, né. E cuidar do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, é recomendável, tá, mulher? Biblicamente falando, Exatamente. né. Princípio, né? Princípio, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né, 6:19 diz: "O corpo de vocês é templo do Espírito Santo". 1 Coríntios 10:31: "Quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de De Deus. Deus". 1 Pedro: "A beleza de vocês seja a do interior", né. Exatamente. Quando ele vai orientar que a beleza feminina tem que ser uma beleza do interior, porque hoje nós entendemos, quando temos esse processo com Cristo de lapidação, a gente entende que a nossa beleza ela vem de dentro para fora, e o externar faz parte desse processo, né. E, por exemplo, em relação a isso, eu consigo entender que muitas das vezes a gente cria caso para não cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque a religiosidade vai trazer isso como meramente vaidade, né? Ah, Uhum. porque Paulo diz que tudo é vaidade. Tá, mas você, como é que você enxerga esse linear entre cuidar do corpo e manifestar uma vaidade promíscua, se eu Sim. posso dizer assim? Quando logo no começo que eu me converti, aconteceu algo que eu percebi logo, assim, né, e eu estava, de certa forma, me sabotando um pouco. Por quê? Eu ia pra academia e eu estava meio que faltando à academia. E eu consegui perceber o porquê que eu estava me sabotando, né. E aí eu percebi, cheguei à conclusão, que eu tinha um certo de receio de ser olhada. Eu tinha certo porque eu quero um relacionamento cristão, né, eu fiz essa aliança com Deus, né, desde que eu me converti, Quando eu disse: "Deus, o meu coração a partir de hoje, né, o meu coração e meu corpo físico é é totalmente teu. teu. Eu só vou entregar isso quando o Senhor me confirmar, quando for para o meu marido, depois do meu casamento, meu corpo é seu. Então cuida dele para mim, protege realmente, né, cria essa armadura, né, e protege ele". Então eu ficava muito constrangida quando uma pessoa, né, e eu sempre fui muito acostumada a ter muitos olhares, né, as pessoas, os homens eles olharam muito para o meu físico, né, e isso me deixava muito constrangida, então eu estava começando a me sabotar e não indo pra academia, né, porque eu tinha medo de pecar, eu tinha medo de enfim. E aí eu comecei a ressignificar isso, o processo de ressignificar, né, de que eu não era mais aquela mulher, agora eu era uma mulher espiritualizada, eu conhecia o meu valor, né, eu não ia cair no papo de qualquer Você não ia pessoa. seduzir, né? Exatamente. Então, e tá tudo bem você
se sentir bonita, tudo bem, você. Até um processo de feminilidade, Sim. né? De você sentir mais pertencente. Poxa, e quando eu era uma mulher muito masculina, assim, muito controladora. Eu realmente queria que realmente fosse assim, sabe? Era tudo eu faço, desde que eu, né? Eu tava até esses dias contando sobre isso, que eu fui viajar e aí eu chamei o Uber. E antes eu não deixava eu carregar a minha mala. Tipo, eu botava dentro do carro e, sabe, dentro do avião, eu subia a mala. E nesse simples ato de você ser uma mulher mais feminina, né? E, e aí eu fiquei lá no Uber esperando. Ele, minha malinha, a minha mala. Seja cavalheiro, por favor. Vamos Te tá dá querendo? uma estrela. Vamos tá querendo? E aí ele, pronto. E engraçado que muitas mulheres querem encontrar, né? Nós, né, estamos nesse processo aí. Estamos aí. Manda, Jesus. Por pouco tempo. E eu recebo, irmã. Querida, receba. E nós queremos um homem provedor, másculo, né? Mas assim, Protetor. protetor. Mas será que nós estamos sendo essa mulher que né, quer ser Sim. cuidada, mas Totalmente. estamos abrindo espaço pra ser, né? Aí entra naquele negócio de submissão, Cada da um mulher ficar no seu submissa. papel, né? Exatamente. E é um peso que sai de você quando você entra no papel de feminilidade. Nossa, gente, é incrível, é incrível, é incrível. Só experimentem, viu, mulheres? Só experimentem. De ser, né? De ser poder mimada mesmo, de ser, Ô, Cuidada, Jesus. Nossa, é protegida, incrível. amada, ser mulher, porque a Bíblia ela fala sobre o quão a importância da mulher. A mulher tem um papel e o homem tem o seu papel. A Exatamente. partir do Quando a momento gente- que a gente distorce, nós invadimos um papel do outro e não há congruência, né? Deus ele fez o homem e a mulher para ser isso daqui. A partir do momento que a gente invade o papel um do outro, a gente faz assim, ó, psh, e nenhum dos dois se encontra. Exatamente. É isso mesmo. Fica aquele embate, né? E aí o homem ele fica realmente tão eh, frustrado Sim. porque ele não consegue exercer a masculinidade dele, e a mulher também se sente sobrecarregada. Aquela famosa mulher sobrecarregada, que é acelerada, que faço resolve tudo, tudo. faz tudo, tem que ser tudo, né? E Do tem a jeito que. síndrome da Mulher Maravilha, né? Exatamente. Que também não sabe E pedir de Jesus, que ajuda. eu sou Que não salvadora sabe de pedir todo Não ajuda. mundo. sabe pedir ajuda, Ai, né? gente, Então, Exatamente. assim, eu brinco com as minhas amigas assim, eu digo, ai, menina, a gente, nós, né, o grupo, ai, gente, não vejo a hora de ser submissa. ai, Jesus. Não vejo a a hora. E quando a gente entende o poder da submissão, a gente vê o quanto que esse princípio é lindo, né? E assim, falando sobre o tempo de espera, né? Enquanto a gente está muito nesse âmbito de ai, alguém para vir, para cuidar de mim, para me fazer feliz e tudo mais, totalmente ao contrário, né? Enquanto a gente está assim, totalmente preenchido em Deus, que a gente entende que é o que a Sim, gente pode oferecer para o outro, né? Em retribuição pelo cuidado também, é maravilhoso, né? A gente já é exatamente. completa, a gente já tem tudo, mas chega uma pessoa nessa hora, nesse exato momento, para que a gente possa transbordar e o quê? Cuidar, né? Coisa Exatamente. maravilhosa é cuidar, né, não, Ó, Sâmia? demais. Cuidar, ô, coisa linda. Demais. Dar e receber, Principalmente, né? principalmente quando a gente entende que foi ali que Deus uniu. Teve um propósito naquilo Gente, tem, dali. tem nada É, melhor? eu acredito muito que o casamento é uma junção de propósitos, né? Não, É. gente, Então, e outra, né? Deus não erra. Deus é um Deus supremo, não ele erra não mesmo. erra. É. Então, ele mandar aquela coisa maravilhosa, como que você já não vai automaticamente. É igual filhos, né? Tu derrama a unção de casamento, eu derramo a unção dos filhos nos casamentos. Aqui, ó. Amém. E filhos é isso. Quando a gente entende que os filhos não são nossos. Não tem essa história de eu vou criar filho para o mundo. Isso. Não, filho é de Deus. E quando você entende que é presente de Deus, você olha de uma maneira diferente para os filhos. Você vai até querer. Mas aí você lê, opa, é de Deus, Deus me deu para criar, então vem cá que eu vou cuidar. Então, Eu assim, só sou quando você mordomo. entende que é presente de Deus, hoje eu também estou muito nisso, nessa aliança. Eu não fico olhando, paquerando nada. Deus, tu sabe o endereço. Então, quando for alguém da tua parte, ele vai me achar. A mulher, ela é achada, né? Não importa o que você passou na vida, não importa o que aconteceu. Passado ficou para trás. A Bíblia fala, né? Esquecer das coisas e avança para. Então, você entende seu valor, você entende quão preciosa você é, você vai ser achada. E uma coisa maravilhosa, ser achada por alguém de Deus? Nossa, é Ai, incrível, é Jesus! incrível. Incrível. Eu, nesse meu período de solteiro, né, que eu fiz meu propósito com Deus,
eu comecei a escrever no caderninho vermelho. Falo até nas minhas redes sociais, tem um monte de pessoas Teu com caderninho vermelho. No meu PG, né? As pessoas, caderninho vermelho, tipo, é famoso. O que é esse caderninho vermelho? Já te aconselho a fazer, porque assim é incrível, Vai dando né? tic, tic, É um É, tipo de decreto, viu? sabe? É, exatamente. É obrigatório, viu? É mulheres que estão em Mas, decreto. ó, espera. mulher consciente. É o caderninho da mulher consciente. Por quê? Ah, você tem um medo de entrar no relacionamento e errar. Bota no caderninho vermelho, porque É. na hora da emoção você não vai conseguir discernir, querida. Não vai. Então, vai assim, bota no teu Espera aí caderninho rapidinho, deixa eu olhar vermelho. aqui na minha lista. É, eu Opa, opa, coloquei, check, check, check. eu coloquei assim, coloquei princípios, coloquei valores, né? Tudo que a Bíblia nos ensina. Coloquei também, assim, as minhas preferências. É, Ah! porque Deus é um Deus de detalhes, Deus de tá, meu detalhes. E, povo? e olha, Ó, isso aí poxa, é incrível, porque eu tava lendo Gênesis e quando Abraão, ele pede para o servo dele encontrar uma mulher para Isaac na terra dele, Gente, a gente isso tá foi muito falando claro. de... Isso foi muito claro. Ele falou assim, ó, vai lá e acha uma mulher pro meu filho, porque eu não quero que ele se envolva com as mulheres daqui. Foi o que o servo dele fez. Achou uma mulher, literalmente, no seio da família de Abraão. E ele fez prova de Deus. Se tu não tá fazendo prova de Deus, meu amigo, o errado Total, tá mano. você, viu? Querida, é uma lista exatamente. imensa de prova. Exatamente. Ele falou Oh, assim, ó. O servo de Abraão falou assim, ó. Senhor, que a mulher do meu senhor venha até o poço e me dê água de beber no cântaro dela e ainda dê de beber pro meu camelo. Aí o que exatamente. foi que aconteceu? Rebeca foi lá, deu de beber para o servo e ainda deu pro camelo. Aí ele disse: opa, Deus, então muito obrigada, as minhas orações foram atendidas. E aí, quando ele foi perguntar para ela, ela disse assim: eu sou, sim, conheço Abraão, eu sou da família do pai dele, né? E ele, opa, conheci. Aí ele fez mais uma prova: que se fosse para de fato ser ela, haveria paz, porque o que vem de Deus traz paz, tá? E aí, assim se fez. Levou ela para Isaac e Isaac a tornou esposa. Exatamente Nós isso. estamos doidas por essa paz, né, amiga? E sabe, nossa, vem aí, Deus. Eu Mas digo. assim, no caderninho, por exemplo, tinha dias que eu chegava muito ansiosa, né? Porque tem esses momentos, tá tudo bem. Sim. Eu me sentia muito culpada por me sentir ansiosa. E aí eu aprendi que tá tudo bem nós nos sentimos ansiosa. Só que é todo dia um processo de limpar nossos corações. Tipo, tá, eu entrego pra Deus, eu quero de volta. Deus, eu te entrego de volta. E aí eu escrevi, Deus, acontecendo isso, tira isso do meu coração. Mas eu também chegava, realmente foi como eu construí intimidade com Deus. Porque eu chegava, gosto muito de escrever cartas pra Deus, né? Eu tenho vários cadernos pra isso. Só que esse era do meu testemunho. Ali tem o meu testemunho. Nossa. Tudo que eu quero, assim, que eu queria do meu marido, a personalidade dele, o jeito dele, eu falo muito assim, né? Uma das coisas que eu mais peço pra Deus é que o meu futuro marido, ele olhe pra mim, assim, os olhos dele brilhem, Brilhe. né? Que ele se orgulhe muito da minha história, né? Porque os meus antigos relacionamentos, eu sentia muito, sabe? Muito carente referente a isso. Eu disse, Deus, eu quero um homem que ele olhe pra minha história e ele diz assim, uau, sabe? Ele olhe Tem pra mim, admiração, né? Gente, ela é admiração, que ele preciosa, é olhe assim pra minha. mim e os olhos dele brilhem. Assim como eu também quero, né, proporcionar isso pra ele. De realmente incentivar, de realmente apoiar e tudo mais. E que a gente possa crescer juntos, né? E isso é muito incrível, porque quando a gente encontra amor em Cristo, né? Quando nós somos totalmente preenchidos pelo amor dele, o processo de espera, ele fica mais tranquilo, fica mais Leve. leve. Porque assim, mesmo que hoje Deus dissesse assim, Natália, que não é o caso, eu já entendi, Deus. Mas, Natália, eu não quero que você case. Tá tudo bem. Você tem que chegar num nível de dizer assim, eu não quero que você case. E tá tudo bem, Deus. Eu te honro e eu te amo pelo que o Senhor é, É. não pelo que o Senhor faz por mim. Mas, sabe, eu acredito que quando Deus ele coloca algo no nosso coração, a forma que ele mais confirma pra você é quando você tem certeza de algo. É. Sabe E aquela ele traz certeza? Ele paz. traz paz. Que é assim, a resposta maior, assim, que. Apesar do cenário diverso, né? E eu até falei já desse louvor nos outros podcasts, mas quando você falava, me vinha na mente: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E isso requer um nível de maturidade nele grande.
Porque o não dele é pro nosso bem. Nossa. O sim dele é pro nosso bem. Mas será que a gente está nesse nível de intimidade? Porque conforme a gente também ouviu no outro episódio, que não existe filhos preferidos. Existem os filhos que se Que relacionam. preferem ele. Exatamente, que constrói intimidade. Natália, e você falando sobre o seu momento de ansiedade, né? A gente vê que muitas mulheres nesse momento, elas vão para doces, elas vão para uma compulsão, né? Às vezes elas não estão nem com fome, mas elas querem colocar alguma coisa na boca. Você acha que isso é uma forma de usar na compulsão uma anestesia para as dores espirituais, Sim, emocionais? E sim. como tratar isso? É uma forma de tentar preencher um vazio, né? Aquele famoso quando tá cansado, come. Quando tá feliz, come. Quando tá triste, come. Então, por exemplo, muitas vezes você chega em casa e você vai procurar comida. Por exemplo, depois de um dia muito cansativo. Você tem que entender como sair disso, né? Você tem que entender qual a sua verdadeira necessidade? Onde é que tá a raiz? Muitas vezes você teve você brigou com um esposo, com uma amiga, ou então com o seu chefe falou alguma coisa pra você, ou então você teve contato com uma pessoa que falou sobre o seu peso, né? Enfim, isso acionou um gatilho, né? Então, o que é um gatilho? É algo que fica registrado dentro de você, né? Algo que você passou e ficou registrado na sua mente. E aí, quando falam de você, ou então você esbarra com alguém, ou você, né, tem acesso a esse gatilho, é como se você estivesse revivendo tudo isso de novo. Então, um exemplo muito prático, assim, muitas mulheres têm o gatilho da balança, né? Então, pessoas que passaram a vida toda emagrecendo, com o processo de emagrecimento, frustrado, e aí elas sobem na balança e vê que não emagreceu. Aí parece que elas estão revivendo tudo aquilo. Só que uma pessoa que entrou no processo de emagrecimento mais consciente, de repente ela não pode ter emagrecido os 10 quilos que ela queria, mas as roupas já estão mais frouxas, já está conseguindo agachar, já consegue uma rotina, já não tem mais compulsão alimentar, né? Então você deixa um gatilho que não tem parâmetro nenhum, né? Não dá para mensurar somente nisso, Parâmetro no todo, né? no todo, para você deixar todos os seus benefícios, né? Então, é realmente descobrir o gatilho. Então, você chega em casa cansada. O gatilho pode ser o cansaço. Muitas mulheres comem pelo tédio também, né? Então, é você descobrir o gatilho, chegou em casa cansada. Tem estudos que mostram que se você esperar pelo menos 15 minutinhos, você tende a não comer de forma impulsiva. É aquele ditado que diz: não responda quando você estiver com raiva. Ou então também nem haja quando você não haja quando você estiver feliz Sim. demais. Espera a impulsividade passar, é a mesma coisa com a comida. E espera 15 minutinhos. Eu tenho certeza que ou você come menos ou você não come, né? E aí você vai gerando um senso de avanço, né? A motivação, ela vem pelo senso de avanço. Então, você percebe que você está avançando, você percebe que está indo, está fluindo, isso vai te gerando mais motivação e você vai conseguindo, aos poucos, sair desse ciclo de frustração. Eu particularmente venci a compulsão alcoólica, né? Uhum. Então, qual era o meu gatilho? O meu gatilho era estar cansada, o meu gatilho era, de fato, eu estar estressada. Então, qualquer tipo de situação que me trazia estresse, eu aproveitava e descarregava na bebida, né? Então, por exemplo, chegou o ponto de eu estar fazendo faxina em casa e eu ter que abrir minhas 2, 3 cervejinhas, escutar lá minhas músicas e fazer faxina bebendo, né? Chegou o ponto de eu ter tido um dia ruim. Gente, chegou a esse ponto Tudo de eu leva pra deitar bebida. na minha cama, escutando as músicas que eu gostava na época e beber. Né? Entendeu? Chegou ao ponto de, tipo, eu ir para um final de semana e eu beber 20, 30 cervejas sozinhas e não fazer efeito, porque já tava cada vez mais pior, né? E quando eu entendi esse gatilho e a metodologia que eu consegui vencer, né, para além do sangue de Cristo, Uhum. porque ele me encontrou, eu me senti muito feliz. Foi quando eu vi que eu estava, por exemplo, eu viajei para fora, né, e fui pro Peru, a trabalho. E aí, o único local que tinha brasileiro, gente, lá, se as pessoas comeram já comida peruana e disse que é muito bom, eu acho que eu vivi errado lá. Porque, ou então meu paladar é muito infantil, porque eu não senti essa sensação. Mas, enfim. E aí, quando eu fui pra um local onde as meninas tinham falado, pronto, encontrei um bar brasileiro. Eu disse, meu Deus, vai ter comida brasileira, eu não tô acreditando
acreditando. Já fazia uns 2 dias, gente, que eu não tava comendo absolutamente quase nada. E aí eu cheguei lá, e se fosse há um momento atrás, isso me seria sentimento de punição. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ficar aqui sem beber? Meu Deus, eu não consigo. Só que quando eu cheguei lá, a gente, eu só pensei na minha tapioca. Só isso. E quando eu cheguei, eu disse assim, eu cheguei lá e eu pedi, enquanto isso, várias das meninas bebendo, é porque era um bar, né? E aí, enquanto isso, eu pedi minha coca e minha tapioca e ainda levei pra casa, né? Então, Muito bom. nessa hora, eu olhei e falei assim, Jesus, eu tô liberta. É Porque se incrível, né? fosse em outro momento, só mulheres, porque antes eu tinha, né, o empoderamento na minha cabeça, assim, muito Uhum. grande. Eu fui realmente a pessoa que levantou a bandeira de ser feminista, né, bem ativamente. Então, se fosse em outro momento, eu sou sozinha, porque eu solteira eu não estava, mas eu estava sozinha, acompanhada de mulheres independentes, Uhum. dona do meu próprio nariz, com dinheiro. Ia fazer o quê? Ia beber. Porque na minha cabeça, na velha Samela, isso era uma metodologia de diversão. Só Sim. que quando eu vi que eu não precisei mais daquilo pra me Nossa. divertir, foi libertador. Eu voltei pra casa, eu liguei pro Marcelo, na época era meu namorado ainda, e disse assim, amor, eu não bebi. Eu não bebi. Então, tipo assim, nossa, isso pra mim foi assim, uau, Uau. entendeu? E quando a gente vence realmente algum tipo de compulsão, que no meu caso era alcoólica na época, gente, é libertador. E isso a gente realmente prova da libertação. Verdade, exatamente. E aí, nesse processo, você também encontrar outras fontes de prazer, além da comida, além Sim, do álcool, além do ambiente, além de relacionamentos de pessoas. E quando nós falamos sobre compulsão, né, e todo esse processo de nutrir o seu corpo, nós não estamos falando só alimentação, mas de bebida, de pessoas, porque muitas pessoas não sim, conseguem ficar sozinhas ou sozinhos. Tem aquela compulsão por pessoa, seja de relacionamento ou então de amizades, ambientes. Então você encontrar outras fontes de prazer além da sua compulsão, né? Seja comida, seja bebida, ambientes, encontrar outros ambientes mais saudáveis, fazer esse processo de ressignificação, né? Você precisa, como é que muda um hábito, né? Você muda um hábito. Ou então um impacto muito forte, né, emocional, enfim, sabe aquelas pessoas que passaram por algo assim muito drástico e aí mudaram? Pronto, pode ser também, que acontece. É uma forma de mudar um hábito. Mas geralmente nós mudamos um hábito como? Tirando um comportamento ruim, colocando um novo novo. e repetindo. É assim que se muda um hábito. Não tem segredo, assim. Tirando um, colocando o outro, encontrando algo que faça sentido para você e repete, repete, repete. Não vai ser perfeito todos os dias. É o que eu sempre falo, não precisa ser perfeito. Só Precisa só precisa ser feito. constante, né? A constância não é perfeição. É realmente muito errado, é um mito, né? Que a constância ela tem que ser ali a rotina perfeita. Eu sempre falo, né? Quando você tá aqui, eu tô com essa blusa branca e aí tô tomando um cafezinho. E aí sujou um pouquinho, assim. Aí eu vou jogar o café todinho. Não, né? Eu vou simplesmente limpar e é a mesma coisa. Ah, não fui, ia treinar hoje, não fui. Amanhã quer dizer que tu vai abandonar tudo. Ah, me comprometi a beber água, hoje não deu. Aí amanhã joga tudo, sabe? Não. Só se constrói algo se você ficar parado aqui. Não dá pra dar um passo. Eu prefiro. É melhor que você faça 1% todos os dias do que você fazer 100%, mas só uma Um vez, dia. Sim. né? Para subir a escada, você precisa dar um passo todos os dias. Então, se você subir 4 escadas, aí só subir pronto uma vez, nunca mais, não vai chegar lá no, onde tem que chegar. Mas se todo dia você subir um degrauzinho, um degrauzinho, quando vai ver, você já tá Já lá. tá lá. E na tua visão, qual a diferença da dieta para um alimento da qual a gente tenha um hábito saudável como estilo de vida? Qual é a diferença, a principal diferença? Tá, a principal diferença é você entender o que é que funciona para você, né? A dieta é ali um passo a passo. E sim, tem pessoas que se adaptam super. Só que antes de você recorrer à dieta em si, o passo a passo em si, você precisa resolver aquilo que nós conversamos aqui. Parte emocional, parte espiritual. Porque eu sempre falo para as minhas mentoradas e, enfim, clientes, de que eu posso passar o melhor plano alimentar. Pode ter chocolate todos os dias para comer. Mas se a pessoa não resolver a raiz do problema, que é emocional e espiritual também, não vai conseguir manter.
Não sai do Então você loop, pode né? ter a dieta perfeita, a dieta lá todo passo a passo, café da manhã, de almoço, mas se não você não souber lidar com o seu comportamento, que é o que realmente muda, você não vai conseguir manter. Então, eu sempre falo assim, ó, existe a meta física e existe a meta comportamental. A meta física é a meta que você não tem controle. Então, por exemplo, amanhã, tu não tem controle se, hoje eu vou acordar e vou emagrecer 10 quilos. Não tem controle, né? Hoje eu vou acordar, vou ganhar 100 mil reais. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre os teus passos. Então, você quer uma meta física, que é emagrecer, que é ganhar de um X valor. Tá, mas para você chegar lá, o que é que você precisa fazer? Qual a ação que está no seu controle? Né? Como, vou me comprometer aqui 4 vezes para a semana, ir para a academia e passar lá 40 minutos, né? E entra um processo de treinar a sua mente, né? Me comprometi 40 minutos, mas vou 20. Eu não tô afim de ir pra academia, mas eu vou 20, nem que seja pra ficar na esteira, mas eu vou fazer algo por mim, aquele processo que a gente estava falando antes. De você entender que não é questão de força de vontade. Isso tudo é muito importante. Disciplina, força de vontade, construção de rotina, isso é a base de tudo. Precisa ter. Mas antes precisa encontrar a raiz do problema para você não É. travar, para você sair do ciclo. É porque o cérebro, né, a psicanálise diz, né, que o cérebro ele tende a voltar àquilo que já é conhecido. Então, o hábito de sedentarismo, para quem está começando a mudar o Uhum. hábito, ele vai estar ali, né? Então, você precisa dizer, não, quem governa é meu espírito, e então eu vou fazer o que precisa ser feito. Sim, E aí, verdade. sobre intimidade com Deus e anotações profundas, a gente vai ver lá nos versículos de Abacuque 2:2. Escreve a visão, grave-as sobre tábuas. Em Salmo 119, 15 e 16, tenho prazer nos teus estatutos. E nos Salmos 119, 50, foi a tua palavra que me sustentou. E aí, como você estava falando, você tem um caderninho, né? Um Uhum. diário de cartinhas para Deus. Como é importante a gente escrever com Deus, né? Que aí sim a gente cria o quê? Memórias que o inferno não Uhum. tem como Sim, nos tirar. verdade. E o que você traz alguma palavra que Deus te deu e que sustenta a sua jornada até hoje? Sim, assim, eu tenho vários cadernos, né? Eu sou conhecida pelos meus cadernos E as e cartinhas? pelas cartas para Deus, assim. E foi a forma que eu realmente construí intimidade com ele, sabe? Então eu tenho meu caderno pessoal, onde eu realmente escrevo, assim. Eu vou abrir aqui o jogo aqui, o negócio aqui que eu nunca falei antes. Opa, exclusividade. Vem aí, vem aí. Eh, Primeiro, eu tenho o meu caderno, que é onde eu escrevo para Deus, então tudo tem lá, né? Tudo, 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 assim, tudo. Deus, me fala alguma coisa, me confirma alguma coisa. Tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo feliz. Tudo, tipo assim, ai Deus, hoje é o lançamento do meu livro, Deus vem comigo, aconteceu isso. É o meu caderninho, que se chama caderno. Foi assim, eu passei do caderno vermelho, e aí o senhor disse assim: agora você vai entrar numa nova fase. Você não Uau. tá mais no seu tempo de espera. O seu tempo de espera ele já tá acabando. Então não é mais agora a fase do caderno vermelho. Vermelho. E aí ele disse exatamente a data que eu ia começar o outro caderno, que é o caderno verde, agora, Gente, veio esse sacou na minha mente? que é o caderno verde. Opa, tá liberada para acessar. E aí o que acontece? A data que ele falou, que era justamente dia 13 de agosto, que fez um ano que eu aceitei Jesus, né? Hum, Quando eu fui passar as páginas do caderno vermelho, eu vi que estava faltando justamente as folhas até o dia 12 de agosto. agosto. Então, dia 13 já começou o outro. Justamente contado, assim, ó. Contado. Justamente quando eu fiz um ano de De intimidade com batismo. ele, de batismo, tipo, de que eu aceitei Jesus, né? Que eu disse assim, Jesus, entra na minha vida. E aí eu comecei a jornada do caderninho verde, Verde. que é o meu momento. Só que aí eu tenho um caderno que é pro meu esposo, que é o caderno azul. Que esse caderno azul, eu escrevo pra ele. Pra quando eu estiver com o meu digníssimo, né? Eu Aham. dar pra ele todo o meu processo Vocês de. entenderam, mulheres? Vocês pegaram a Ah, chave? Porque isso aqui foi uma chave libertadora, viu? Escreva o caderninho, tudo que você vai dizer para ele quando ele existir, porque no mundo sim, espiritual ele já existe. Sim, e porque é um decreto. tudo que Deus me confirma sobre ele, sobre tudo, tipo assim, tudo que Deus fala sobre, né? E eu fico pensando, poxa, o quanto esse homem ele vai se sentir amado. Não por
mim também, claro, muito, muito esperado. Mas assim, poxa, o quanto esse homem ele vai se sentir amado por Deus, né? De Sim. que Deus ele construiu uma mulher realmente intercessora, né? Curada. Curada, né? E para construir uma família, né? Gente, Dali que nasce demais, né? Né? pessoas assim, sabe, curadas, né? Filhos curados, filhos forjados por Deus, entregues, né? Totalmente para Ele. E aí vai nascendo uma nova geração. E nossa, o quanto foi difícil quebrar esse ciclo dos meus antepassados. E aí você falando sobre entender qual é a vontade de Deus, né? Buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer, mas sempre entendendo qual é a vontade dele. Quando eu me separei, eu tinha muito isso. Eu não quero ninguém, eu quero ficar bem comigo, quero ficar bem com as minhas filhas e tudo. Foi um processo ali de restauração e tudo. E eu fui para uma conferência na minha cidade, então eu voltei àquele lugar, né, de antes de dor, para que fosse ressignificado. E a pastora Camila Barros veio trazer uma palavra exatamente disso. Existem pessoas que sepultaram áreas que Deus não mandou sepultar. Então, assim, é realmente a gente estar aberta para o que Deus quer fazer. Buscar a Deus pelo que Ele é, mas entendendo que Ele tem o melhor plano, né? Não ter a ansiedade, nem a preocupação, nem o autoritarismo de querer que Deus faça o que a gente quer. Olha, Deus, eu quero aquele homem ali. Então, tu vai lá, tu Uhum, pega um chicote, tu traz esse homem para cá, sim. né? Nem que seja Mas enforcado. nem que seja enforcado, É. tu vai lá e tu chicoteia ele e traz. Não, é Deus, ó, tá bom, eu vou abrir de novo o meu coração, mas ele só vai de novo sentir quando for da tua parte, né? E as duas coisas também a gente entender, nem sepultar aquilo que Deus não mandou sepultar e nem querer que ele faça aquilo que não é da vontade dele, é Sim. realmente se colocar, né, entregar realmente, fazer todas as anotações, o caderninho que eu peguei aí a chave, vou fazer um Né? Caderninho, caderninho, viu? Vem aí. Né? Agora fazer um sim. caderninho. Vamos ver o testemunho. Caderninho azul. Vou hoje comprar esse caderninho. E o processo de cura, nesse período, o Senhor ele nos esconde, né? Parece que você é Sim. invisível. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Tipo, teve uma fase realmente da minha vida que eu parecia que eu estava invisível para homens, assim. E glória a Deus por isso. Por isso. Eu pedi isso para Deus. Deus me traz assim, eu não quero. Teve uma fase que eu olhava para homem, eu Sério. assim, eca. É Tipo sério assim, que nesses lugares aí eu já andei por esses lugares. tipo assim, nossa, Apaga eca. isso! Mas até da igreja mesmo, É, tipo, sabe? Não vou estar é. É, querendo. porque não quer dizer que está na igreja e que Sim, seja de Deus, né? Tem que Tipo, né? ter a esse. Tem que ter o igreja, discernimento, meninas. É. aí entra o caderno O caderninho vai vermelho. fazer o Né? check, né? Porque é aquele negócio, o homem ele tá dizendo assim, ele conhece todos os princípios da Bíblia, e nananã, mas ele Cumpre. cumpre, de E repente. aí ele fala com você e fala com mais 50 da. Sim. E tipo assim, orem, diz assim, Deus me mostra, me É. mostra. E Ele olha, quando mostra a as gente curtidas. faz essa oração, te Pronto, senta na cadeira porque a ele oração mostra. mais forte. Ai, Ele Ele Jesus. mostra. É mostra. verdade, é verdade. Gente, Ele mostra. tô achando E tipo, profético esse podcast. eita. Não, eu já tô pensando aqui no 2.0. Aham. Natália, eu quero que tu fale pra gente se em algum momento dessas tuas anotações que você compartilha com a gente algo que virou de fato um testemunho. Diz assim, caramba, eu anotei aquilo dali e abri o meu ministério e Nossa. aquilo dali compartilha com a gente. Muito, 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 muito. Meu Deus. Isso é para vocês entenderem o poder do decreto. Às vezes as pessoas dizem assim: "Não, o que está muito longe. Eu vou ficar escrevendo carta para Deus que nem uma doida. Faça isso não para tu ver se o milagre não acontece na tua vida". É É porque verdade. quando a gente vai casar, a gente faz o quê? A gente assina um decreto. Um A gente decreto vai comprar um imóvel, a gente assina. E por que que a gente não pode fazer carta pro nosso grande. pai, que nos criou? Faz Então, muito sentido esse O caderninho, olha. meu, o meu, assim, testemunho fora do casamento, porque eu sinto realmente, eu sinto ao meu coração que, que vem aí. Eu acho que sim, não sei como Deus vai gente, ó, vai ser fazer. 2 casamentos que eu não vou precisar de um guardanapo, vou precisar de um lenço, tá? Porque Não, eu é Eu não. obra não do sei, grande. não sei como é que o Senhor vai fazer, não faço a mínima ideia, já entreguei tudo pra Ele, mas eu sei que vai acontecer. É uma promessa de Deus pra minha vida. E só realmente começou a fluir quando eu entreguei, tipo assim, todos os pontos. No meu Deus, se caso, quando quiser, eu abri, faz. porque eu É, tava fechado. exatamente. Tipo, tipo assim, de você abrir mesmo, sabe? E Deus, ele te mostra a forma que você. O momento, tipo assim, é agora, filha. Tipo assim. Porque na minha cabeça eu pensava o seguinte: foi tão duro me reconstruir, foi tão
pesado que não existe ninguém no mundo que vai chegar e vai fazer alguma diferença, porque eu tô bem do jeito que eu tô. Orgulho, né? É orgulho. Tô precisando de Ou ninguém. também deixar, né, você assim, eu entendo, porque eu também já tive desse lado, desse outro lado da moeda, e assim, meu Deus, demorou tanto pra me se reconstruir, aí eu Uhum. vou abrir mão de novo, pra E depois eu ter que vou me de novo reconstruir. abrir para uma Sim. pessoa chegar e fazer. Não Só que vai abrir para qualquer entender pessoa, que vai abrir agora para o enviado. só que agora você tem que entender que você está em Cristo. E É. ele está do seu ladinho, né? O Espírito E Santo Deus habita não dentro de era, né? você. E Deus não colocaria algo no seu coração se não fosse uma promessa dele, Não, né? promessas demais. Eu dizia, tá repreendido. Quando a pessoa vinha entregar, eu disse, tá repreendido. E assim, a palavra do Senhor nos afirma isso, nos garante que tem como um pai querer algo ruim pro filho, que Exatamente. dirá ele? Ele é nosso pai, né? Ele nos protege, ele nos ama, ele cuida dos detalhes, mas até o tempo da gente acessar requer que a gente se desconstrua para ele construir. Exatamente. É um processo de cura, né? E um processo que nós precisamos realmente nos permitir. E sobre esse o meu testemunho, ainda não no casamento, mas está perto, eu creio. Amém. Isso E é meu, fé. nossa, eu imagino a cena, entregando esse caderno Caderno. E ele Vai pra crescer ele. mais do que os olhando. votos. Gente, Tipo não, assim, eu veio não tenho todo o votos. processo, veio todo o Queridos processo. convidados, eu tenho um caderno. Me sigam nas redes sociais. @Natália Dantas, pra vocês verem. Vem Vem daqui a um aí. tempo. E o meu maior testemunho foi meu ministério, né, que Deus me entregou, que eu vou Esculpidas, né. Isso. E eu tinha um método que se chamava Método Esculpindo Você. Então faz muito tempo, mas sabe aquela coisa assim que não tem nada a ver? Não fluía, né? Hum, Não queimava, né? não. E aí, quando eu me converti, eu escutava muitas profecias, muitas palavras que eu ia falar para multidões, que eu ia falar para mulheres. Só que eu cheguei tão ferida que eu não consegui, para vocês terem noção, eu tinha um trauma de falar em público. Eu não conseguia. Não tinha nem perigo de eu estar aqui. Ou então falar para as mulheres que eu falo hoje, da quantidade de mulheres que eu falo hoje, não tinha nem perigo. E eu disse assim: "Meu Deus, o senhor não tá normal não, né?" Porque eu falar para multidões, falar para mulheres, o que que tem a ver? Aí eu comecei a anotar, né, e ele me confirmando, me confirmando, me confirmando, e eu anotando tudo que ele me falava, e aí eu entrei no PG, aí foi justamente onde Deus disse assim: "Aqui que você vai ser tratada sobre falar em público". Aí a minha líder, uma vez: "Quem vai orar hoje é a Natália". Aí eu: "Não, não é possível, Deixa eu me não". esconder, por Eu favor. Posso dizer orava, você não? não tem noção, você não tem noção, ela eu disse: "Não, não vai estar dando". Aí ela: "Você vai". Aí eu: "Hã". Aí eu tremia, gente, eu tremia. Todas as minhas forças, eu fazia isso aqui, ó, orando, sério. Só que lá eu fui curada, tipo, de repente ela: "Natália, lê aí, Natália fala assim, Natália", eu fui sendo curada, 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 e eu falava: "Deus, hoje aconteceu isso, isso e isso, eu tô muito feliz". Ou então: "Deus, hoje eu tenho que falar alguma coisa, eu tô muito nervosa e não sei o quê, me ajuda". E de repente eu comecei a ver o quê? Qual o meu grande ver, assim, que eu consigo entender hoje? Que existe a Natália normal, carne, existe a Natália com o Espírito Santo. Então, se eu vou falar em público, se eu vou para falar para muitas pessoas e eu não me fortaleço do espírito, eu não consigo, porque não sou eu, não é a Natália, é o Espírito Santo, é Deus, entendeu? É verdade. Então, quando eu entendi isso, os meus medos, não que eu não me sinta, tô nervosa, Nervosa. antes de falar, de Ansiosa. entrar no palco, eu não fique, poxa, naquela expectativa. Mas é surreal o que eu vivo. Vocês não têm noção. Eu tirava, assim, eu faltava aula no TCC, tipo, no tempo do TCC, eu faltava aula, eu faltava trabalho para não apresentar em público. E quando eu pego o microfone, quando eu tô aqui com vocês, enfim, é como as palavras elas saíssem da minha boca e, sabe? Então, o meu maior testemunho é isso, né, de hoje, de como eu fui tratada nisso. E também no Esculpidas, porque ele disse assim: "Você vai fazer um encontro". Eu fui para uma missão, né, de missões da igreja mesmo, e foi lá em Canidé. E aí, foi muito legal, porque foi lá que eu fui realmente curada, assim, o Espírito Santo ele me curou mesmo, né, Deus ele me curou como um todo. E eu estava numa vigília, aí chegou um pastor e ele disse assim: "Vamos orar?" Aí eu disse assim: "Vamos". Aí ele disse assim aqui ó, no microfone, para todo mundo. Aí eu disse assim: "Não, não vai estar dando, infelizmente, pastor". Aí ele disse assim: "Você vai recusar?" Aí eu: "Hã?"
não vou não. Aí eu bem pequenininha, assim, ó, chega, tá isso. Mas lá eu fui justamente ter esse discernimento. Eu estava tremendo, assim, com o microfone, e do nada eu comecei a ficar calma. Porque não é Sim, na força E do aí eu nosso braço, né? senti, eu voltei que eu fui porque curada. você foi alinhada com o seu propósito. Pronto, ali foi o Divisor, né? divisor, pronto. Existe uma Natália Porque, antes dali e uma Natália depois. porque é muito isso, né? Se você acha que aquilo que Deus tem é na sua capacidade, não é Deus. Hum, Porque o que é dele sempre vai ser além, sempre vai ser fora da nossa Realidade. capacidade e realidade total. E só um adendo para concluir com corroborar, né, com o que a Natália estava falando. É tão engraçado quando Deus, ele de fato, ele nos empurra para o nosso destino profético, que aconteceu também uma situação que na CN tem um 6x6, tem um 12x12. E toda vida quando tinha essa ação, né, eu lá no Role, né, para quem não sabe, tá? E sigam por sinal o Role Spa Clinic, tem uma clínica de estética, tá? Nossos É, patrocinadores isso, patrocinadores somos nós mesmos. Pausa para nosso patrocínio. Moré Criações Holy Spa Clinic. Clinic. Então, né? E aí, lá no Role, tem uma caixinha de intercessão. Então, toda segunda-feira nós intercedemos pelos pedidos Que dos incrível. clientes. E aí, gente, a gente já viveu milagres extraordinários. E aí, quando tinha esse 12 ou não sei se era 6x6 ou era 12x12. Era uma tarde de oração e eu fui. São três momentos no dia e eu escolhi meio-dia pra ir. Levei o meu irmão, Gustavo, que é meu pé, meu braço, tudo meu lá, direita, esquerda, enfim. E aí a gente foi. E eu levei como é a caixinha, né, que tem lá os pedidos. E aí eu simplesmente cheguei pro irmão que tava assim em pé e falei assim, irmão, é só porque quando for no final da oração, eu posso botar lá a minha caixinha do lado da caixinha de intercessão da igreja, pra vocês orarem também? Aí eu fui explicar, eu disse, né, porque lá no meu espaço e tal, isso aqui é destinado pros pedidos. Aí ele, uau! Quando ele olhou assim pra mim, eu nem me toquei que era o pastor Davi, que é o Uhum. pastor, né, CEO do Senhor Eusébio. E eu não tinha reconhecido. Aí eu fiquei nervosa, gente, porque Deus me tratou muito em relação a isso, a questão de autoridades, né? Quando chegava perto de Sim, autoridades espirituais, gente, eu não sabia, travava, eu né? perdi a palavra, até a palavra eu não sabia. Que quando ele olhou pra mim, que eu percebi que era o pastor Davi, aí eu, opa, aí ele, ótimo, legal, pode deixar lá, muito bom. No final, você que vai orar pelos empresários. Eita. Aí eu digo, não, pastor Mário, foi essa a minha intenção, não. É aquelas caixinhas, oração, Então, caixinhas. eu fui pra alguém orar, não eu, né? E aí ele, não, mas pode botar lá, que no final você que vai orar pelos empresários. E, gente, eu passei essa oração, você não tem noção, não. Aflita, e é porque eu sou muito comunicativa, né? E o Gustavo, quando eu voltando, viu branca, pálida, meu espírito não tava mais em mim. E aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Senhor só me capacita, e eu só me capacita. E quando chegou a hora de orar, ele olhou e falou, né, e tal, me chamou. E quando eu vi o microfone na minha mão e vários empresários vindo para perto de mim, para eu fazer essa oração, o Espírito Santo bradou no meu coração. Não tenha medo, porque é o ministério que eu te entreguei. Então zele para aquilo que eu te Ai, dei, tô toda arrepiada, que incrível. né? Então aquilo Muito dali para bom. mim foi um divisor de águas. Eu sempre me achei pequenininha, né? Era algo que eu não queria fundar o Role, por exemplo, e dentre outras e outras situações. Então, quando eu me vi naquela situação, vários empresários grandes que eu admirava, tudo mais, indo ali receber uma unção que o Unção. pastor tinha pedido para me ministrar, foi algo assim, divisor de águas. Eu disse, Deus, então foi para isso que tu me chamou? Ou Querida, então, você é reconhecida. não é isso? Sim, Como? Eu não sei, Deus, mas eu estou disponível. isso. É quando você abre portas, né? Como que você abre portas? Dizendo assim, eu permito, né? Eu sempre falo que como que as pessoas me perguntam assim, Nath, como que a tua vida ela foi do vazio para a cura? Como que aconteceu essa virada de chave, né? Como que você saiu disso? E o movimento que eu fiz é que eu permiti, eu abri a porta, né, para Jesus, eu permiti que ele me tratasse, né? E existia um peso em mim, né, dos nossos traumas, da nossa rejeição, da nossa comparação. E quando você tira esse peso, fica tudo mais leve. Por que que É. tantas mulheres não emagrecem? Porque existe um peso, que é aquele que nós falamos no começo. As pessoas sabem o que precisa,
né, fazer para emagrecer, mas por que que não faz? Porque o peso, ela tá na comparação, ela tá na ferida de abandono, de rejeição, né? Então, o movimento que eu fiz é abrir realmente a porta para Jesus para que ele entrasse, né? Para que ele entre na sua vida. E, e assim, esse movimento, ele fez tudo acontecer. E eu tinha, compartilhando com vocês, eu sempre sonhei em casar, desde criança, assim. Nos meus 15 anos, eu fechava a porta do meu quarto e eu botava aquele negócio de noiva, aquelas músicas de noiva, e ficava lá imaginando meu casamento. Era um sonho, assim, que eu tinha desde os meus 15 anos. Eu tenho o nome da minha filha desde os meus 15 anos de idade. E, assim, e eu perdi esse sonho. Perdi, Que literalmente. Deus precisava tratar essa idolatria, né? Eu perdi. Eu passei 11 anos no relacionamento e eu não me sentia amado, não me sentia pertencente. E eu achava que aquilo ali que era o que tinha pra mim, entendeu? E aí, quando eu encontrei Cristo, ele foi me tratando e ele me fez um dia desse reviver isso. Lembra daquela Natália de 15 anos, quando você sonhava em casar e tudo mais? Você vai viver isso. E ele me faz visualizar. Então, no meu caderno tem tudo. Tipo, as minhas madrinhas, o meu casamento, a minha paleta, tudo, assim, a música que eu vou entrar, como que vai ser, eu idealizo, assim, sabe? E ele disse assim, pode sonhar, porque você vai ser restituída de tudo. Então, eu fui restituída de tudo. Eu perdi tempo com a minha família. Deus me restituiu, né? Eu me sentia muito culpada, porque meu avô tem 96 anos. E eu achava assim, nossa, eu perdi muito tempo, né? Talvez o meu avô, ele não veja meu casamento, não veja meu primeiro filho. E eu me sentia muito culpada. E a culpa é uma porta, é uma brecha, né, sobre as nossas vidas para que entre, né, você se afaste de Deus. E Deus, eu estava lendo um livro que diz assim, Jesus, ele não está olhando para você assim. Ele está assim, ó, né, esperando. Então, precisa haver um arrependimento verdadeiro do seu coração. Mas ele não vai te julgar, né? Esse sentimento de julgamento, de ansiedade, de comparação, de Condenação. condenação não são de Deus. Se você sente isso, não são sentimentos de Deus. Então, toda vez que você sentir isso, repreenda, Repreende. porque não são de Deus, né? Deus, ele faz ter Até paz, para assim. Ele exortar, né? exorta, né? Ele diz, não, não vai para esse caminho, porque não é um, né? Ele diz não, ele protege, mas ele não te E aponta o amor. dedo. Ele não tá assim para você. Em 1 João fala que nele não há mais condenação, porque ele foi a propiciação dos nossos pecados. Natália, então a gente entende, né, nesse nosso bate-papo, que realmente a gente não é o que o espelho mostra, né? A gente é o que Deus diz que nós somos. E aí, lá em Exatamente. Cânticos 4, versículo 7, muito lindo, né? Tu Uhum. és toda linda, em ti não há defeito algum. Em João 15:15, já não os chamo servos, mas amigos. Em Pedro 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Como é lindo, né? Se a gente tomar posse de tudo que a Bíblia nos fala, não tem como a gente não reconhecer essa identidade. Então, para nossa pergunta final, se você pudesse deixar uma frase para todas as mulheres que se olham no espelho e não se reconhecem, qual seria essa frase? Eu falaria para você que vale muito a pena você não desistir de você, né? Você encontrar realmente a sua verdadeira identidade, de você olhar para o espelho todos os dias e entender que existe um Deus que ele escuta tuas orações, né? Ele tira toda a sua ansiedade, ele sabe exatamente a cor dos teus olhos, né? Ele sabe exatamente como que você funciona e ele quer te mostrar isso. Né? E muitas vezes você entra num processo de emagrecimento, processo de cura também de relacionamentos passados, né? De sair da compulsão alimentar, e você se sente muito frustrado, porque parece algo muito distante, né? E o que acontece, o que eu acredito, que eu tenho aprendido isso, né? Que o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Então, se hoje você tem um projeto, se hoje você quer emagrecer, se hoje você tem compulsão alimentar e você quer se curar, se hoje você quer casar, o Deus que te deu essa visão, ele vai te dar a provisão, né? Ele vai fazer acontecer, né? Você só precisa abrir a porta, que é o quê? Dar o primeiro passo, né? Você precisa, Deus, eu quero ser tratada. Se posicionar, né? E aí as coisas começam a fluir, né? E não vai ser todos os dias que você vai acordar motivada, né? Mas justamente eu quero te dizer que vale muito a pena você não desistir de você, né? Todos os dias Deus vai estar ali com você,
vai te dar pertencimento. Tem dias que sim, nós sofremos por batalhas espirituais, mas aí vem a necessidade de você construir intimidade com Ele, com propósitos, com oração, né? Como construir intimidade com Deus? Eu recebo muitas perguntas no Instagram. Como que você constrói intimidade com Deus? Através da palavra, né? A Bíblia, que é todo o direcionamento que Deus tem sobre a sua vida, né? Tudo que Deus ele espera de um cristão tá na Bíblia. Então, todo o seu manual de instruções. É, além disso, orar, né? Ter essa conexão. Como é que você vai escutar a voz de Deus se você não tem né? É aquele Chega negócio. perto. Se você tá com o seu esposo e você escuta a voz dali dele, ele chega aqui, ele fala, você escuta. Porque você tem intimidade com ele, você conhece a voz dele. Então as pessoas, mas como assim Deus fala contigo? Eu escuto a voz do meu pai. Eu sei quando ele fala, eu sei quando é ele confirma, ele testifica, né? E, o jejum também, que é muito importante, né, para abdicar Demais, realmente de tudo demais. e fortalecer o espírito. Então vale muito a pena não desistir de você. E se hoje todo esse nosso bate-papo fez sentido para ti, eu quero te dizer ainda mais para você selar na sua mente, no seu coraçãozinho, que Jesus ele tá dizendo: "Filha, eu tô aqui. Filha, eu te amo incondicionalmente. Você não nasceu para ter uma vida de escassez, seja escassez financeira, emocional, social, enfim, conjugal, tá? Você nasceu para ser livre. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar que na sua vida você vai ser livre de toda cadeia Amém. que te aprisiona, seja ela no seu Amém, corpo físico, Jesus. na sua mente, na sua alma ou no seu espírito. O Espírito Santo que está aqui conosco, ele também vai invadir aonde você está para te dizer: você é filha reconhecida, amada, comprada pelo sangue de Jesus e transformada como cada um de nós que estamos aqui foi. Não quer dizer que isso vai ter ausência de lutas ou de dificuldades ou defeitos, que você vai ser perfeito. Não, tá para além disso. Mas nós caminharemos nessa certeza de que Deus nos amou, Deus nos ama, Ele nos preenche, Ele cuida dos detalhes a partir do momento que nós se relacionamos. Então, é sobre isso. Eu quero agradecer muito a presença da Natália Dantas aqui com a gente e que com certeza vai ter aí um podcast 2.0. Parte 2. E aí, lá em Filipenses 1, versículo 6, Deus fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Então, aqui o nosso bate-papo é isso. Que não Exatamente. importa o momento que você está hoje, há um renovo, há um recomeço, né? Há um fluir do Espírito na sua vida, mas existe um caminho para isso, né? O Sim. caminho é Jesus, o caminho é a intimidade com o Pai, e para você obter toda a plenitude, né? Toda a completude realmente de vida em todos os âmbitos, emocional, espiritual, a gente precisa realmente ser filha, né? Sim, E exatamente. enquanto nós somos criaturas, a gente sempre vive ali no mundo, sempre Sim. ali faltando alguma coisa, sempre em busca de alguma coisa. Compra um carro e quer comprar uma casa, aí viaja e quer. Por quê? Porque a gente nunca vai ser preenchida totalmente, né? Que o vazio que a gente sente, ele é do tamanho do quê? Do relacionamento que a gente precisa ter com o nosso pai. Muito bom. Então é isso, que vocês fiquem com essa palavra de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Sim. E quero deixar um presente aqui para reconhecidas. Uau! Eu quero que todos vocês podem ir no meu Instagram, @NutriNataliaDantas, e botar lá o cupom Reconhecidas10. Eu quero presentear aqui todos vocês que estão assistindo, tá? Então vão lá no meu Instagram. E eu quero presentear vocês com 10%, né? Muito Um bom. cupom de 10% de desconto na minha mentoria individual. E todas as pessoas que estão com o cupom, que estão assistindo aqui, eu também quero presentear ainda mais, que o senhor falou que é o meu coração. E que eu vou te dar também, além da mentoria individual, os 10%, você vai ter de bônus a minha mentoria em grupo, né? Porque eu acredito no pertencimento. Sim, Então, Uau! A mentoria em grupo, Esculpidas muito. Academy, tem, além da plataforma, de tanto conteúdo, tem uma comunidade, né? Que nós temos toda... a última semana do mês, nós temos sala de oração, né? Nós temos pedidos de oração também para orar. Temos, a cada 2 meses, Já temos... queremos, né, Sandra? Sim, a cada 2 meses temos encontros presenciais, né? E também, quinzenalmente, temos encontros
online de mentoria em grupo. Então, você vai ganhar essa mentoria em grupo, tá? É só Muito botar o bom, cupom obrigada. e vai ser incrível ter vocês comigo. E também já agradecendo vocês também. Muito obrigada, meninas. Foi, assim, incrível, sobrenatural estar aqui com vocês. Antes, Como o durante. Senhor, exatamente, os bastidores. Como foi incrível, né? Como Deus, ele junta pessoas, né? E testifica e confirma. Então, assim, muito obrigado. Foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. E que venha a parte 2, né? Com novos Né? testemunhos. Gente. Sim. E é sobre isso. Muito obrigada, tá, a todos. Muito obrigada, Keila. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Espírito Santo, Deus. E se fez sentido pra você, compartilha com a amiga. Abençoa a vida dela, porque esse podcast foi rico pra honra e glória do Senhor. E até os próximos episódios. Até o próximo. Tchau.